seja bem-vindo a mais um Full Gas podcast de MotoGP. Hoje para comentar a etapa de número 15 da temporada de 2024, temporada dos erros em 2024, Grande Prêmio da Indonésia. Jorge Martin chegou com 24 pontos de vantagem à Indonésia, fez a pole position, venceu a corrida principal, mas zerou na corrida sprint, por isso sai com 3 pontos a menos, sai com 21 de vantagem para o Pecco Bagnaia, que fez um final de semana muito esquisito, mas herdou a vitória na corrida sprint, por isso consegue sair um pouco mais próximo do Jorge Martin. Um final de semana ruim para os dois pilotos que correram por fora na disputa do campeonato, Enea Bastianini e Marc Marquez, o Marc Marquez sofrendo uma falha de motor muito pouco usual na MotoGP, a moto pegando fogo, o Enea Bastianini tentando ali a sua estratégia de ser mais rápido que todo mundo a partir do meio da corrida, acabou por cair. Enfim, 5 provas pro final, agora os dois a mais de 70 pontos da liderança, complica bastante a vida tanto do Bastianini quanto do Marquez, e a briga começa a esquentar um pouquinho mais entre o Martin e o Bagnaia. Enfim, vamos falar disso, vamos falar das duas corridas que foram duas belas corridas. A pista da Indonésia chegou há pouco tempo no campeonato, mas já fez belas provas, além, é claro, de ter um cenário incrível. A sprint teve dobradinha da equipe de fábrica da Ducati, com Pecco Bagnaia, Enea Bastianini, depois Marc Marquez, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Maverick Viñales, Johan Zarco, a minha estrelinha dourada do final de semana, eu diria, Johan Zarco, depois Fábio Di Giannantonio. Jorge Martin foi só o 10º depois de cair na primeira volta. E ao GP teve o Jorge Martin em primeiro, Pedro Acosta em segundo, voltando ao pódio, depois o Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi, Maverick Viñales, Fábio Quartararo, Brad Binder, final de semana bem apagado do Brad Binder, depois o Zarco, o Raul Fernandes, o Takaaki Nakagami e o Alex Rins. Apenas 12 pilotos chegaram até o fim dessa corrida dos 21 que largaram. Miguel Oliveira, infelizmente, quebrou o punho depois no high side na sexta-feira, culpa de um problema eletrônico da moto. Já voltou para a Europa para operar esse punho e foi baixa nessa corrida e deve ser baixa aí para as próximas provas, infelizmente. Já o campeonato tem Jorge Martin seguindo na liderança com 366 pontos contra 345 do Pecco Bagnaia, Enea Bastianini e o Marc Marquez agora ficando um pouquinho mais para trás, e o Pedro Acosta reassumindo o 5º lugar depois do bom final de semana na Indonésia. Muito bem, antes da gente falar das corridas, certifique-se de que você está inscrito aqui no canal, certifique-se também de que você deu like nesse vídeo para a gente ajudar a MotoGP a chegar em mais fãs aqui no YouTube. Aqui no Full Gas Podcast nós falamos a categoria em profundidade, portanto, se você gosta, nos ajude. E agora eu também criei um programa de membros aqui no canal. Se você quiser, você pode se inscrever aqui no programa, tá aqui embaixo dos vídeos. Eu não vou mentir, eu não tenho muita coisa pra oferecer, como a maior parte de vocês sabe, eu não vivo do canal. O canal é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que na verdade eu queria que alguém tivesse feito, porque eu sempre gostei de MotoGP e sempre quis que tivesse um canal de MotoGP que falasse das coisas como eu falo, e aí, como não tinha, eu criei. Então é isso, se você quiser me incentivar, se você quiser ajudar a fazer aqui os conteúdos do Full Gas Podcast, a melhor maneira é sempre voltando aqui no canal, assistindo os vídeos. Mas se você quiser dar um algo a mais, dar um grauzinho a mais aí de ajuda, agora você pode ser membro do canal. Muito bem, mas sem perder tempo, vamos falar desse Grande Prêmio da Indonésia. Um Grande Prêmio da Indonésia com duas corridas muito bacanas, como eu já disse. Valeu muito a pena ter ficado acordado, se você ficou. Enfim, Jorge Martin, apesar de ter tido a sua distância no campeonato reduzida, é o nome no final de semana, foi o piloto mais veloz desde a sexta-feira. Não foi o mais rápido na sexta-feira, mas em termos de ritmo de corrida, ele estava muito na frente dos demais. Parecia que ele ia vencer as duas corridas com alguma margem, e de fato ele venceu o GP com alguma margem, mas a corrida sprint ele ficou exatamente na primeira volta, na penúltima curva, a curva difícil, a curva 16 ali da pista da Indonésia, uma pista que é complicada, a gente viu muitas quedas durante esse final de semana, mas eu diria que especialmente a curva 16 era especialmente complicada, e o Jorge Martin entrou rápido demais ali, cometeu um erro bobo, um erro infantil, já que ele tinha meio que a corrida à disposição dele. O Pecco Bagnaia era o segundo naquele momento, mas o Pecco Bagnaia não tinha tido uma sexta-feira muito boa, muito difícil que o Bagnaia conseguisse bater o Martin na corrida sprint, ou até mesmo pressionar o Martin. Acho que o Martin tinha muita frente pro Bagnaia, e o Martin destruiu tudo que ele tinha exatamente na primeira volta, deu para ele uma lição de casa para a corrida principal, largar bem, controlar a corrida e vencer, é claro, já que ele tinha caído no ano passado na corrida principal, caiu na sprint esse ano, tava na hora de vencer na Indonésia, e foi o que ele conseguiu. No fim das contas, o final de semana foi muito bom, mas foi um final de semana de azar pro Martin, porque ele, obviamente, ele sai com 3 pontos a menos do que ele chegou, e a gente teve muitas quedas, a gente teve muitos abandonos nessa corrida, o que fez com que o Pecco Bagnaia, que no domingo não tinha ritmo para pódio, essa é a verdade, chegasse até o 3º lugar, mesmo tendo tido um início de corrida muito ruim, Ele falou que foi muito cauteloso no começo, O Pecco Bagnaia não queria errar de jeito nenhum, e ele ficou ali a primeira parte da corrida ali na 6ª posição. O próprio Bastianini também não começou bem, os dois pilotos de fábrica da Ducati não começaram bem essa corrida, mas enfim, o Martin fez o trabalho dele, ficou ali a corrida inteira, ele
disse, vendo fantasmas ali, principalmente na curva 11, onde ele caiu no ano passado, e na curva 16, onde ele caiu na sprint, e no fim das contas ele deu uma de Bagnaia, né? O Bagnaia, você lembra que em Barcelona, né, ele acabou caindo na última volta da corrida sprint, curva 5 ali da pista. No outro dia ele venceu a corrida e passou na curva dando aquela banana, né? O Martin, ele foi lá e beijou exatamente o lugar onde ele caiu da curva 16. Até uma relação que por enquanto tá amistosa aí entre esses dois, né? Esse final de semana a MotoGP fez uma coisa que ela ama fazer, que é tentar arrumar briga, intriga ali entre os pilotos. Uma coisa que o Bagnaia disse logo depois da corrida sprint, ele falou do jeito que o Martin entrou na penúltima curva, ele teria terminado a corrida 4 segundos na frente dele, e isso foi colocado pro Martin depois. O Martin respondeu a essa declaração do Bagnaia, falando que aquilo ia servir de motivação para ele, que o Pecco falou uma coisa que ele não devia ter falado, e o Bagnaia, antes mesmo da corrida, já foi falar com o Martin, falou que ele não queria botar fogo ali na relação dos dois. O Martin aceitou, e os dois, durante a coletiva de imprensa, inclusive, falaram sobre isso, falaram que não tem briga nenhuma, isso é só invenção da imprensa. Mas o Bagnaia teve muita sorte nesse final de semana, porque ele largou mal nas duas corridas. Na primeira prova ele ainda conseguiu frear bem na primeira curva, na própria segunda corrida também. Gosto amargo fica, porque ele não teve ritmo para bater de frente com o Jorge Martin em condições normais nesse final de semana. Se a corrida acontecesse de novo, eu diria que o Bagnaia com certeza sairia da Indonésia com mais pontos aí de desvantagem pro Jorge Martin. Se deu bem o Bagnaia porque errou menos nesse final de semana, e é o campeonato a partir de agora de quem errar menos, né? Muita gente tá errando nesse campeonato, muita gente com zeros aí nessas últimas etapas. Quem zerar menos, quem cometer menos erros aí vai ser o campeão, principalmente agora após o abandono do Enea Bastianini e do Marc Marquez desse grande prêmio da Indonésia. O Enea Bastianini sempre é muito bom nas últimas voltas da corrida, mas isso tem um efeito no início da corrida dele, normalmente, que ele é um pouquinho mais lento do que ele deveria ser. Foi isso que aconteceu nas primeiras 8, 10 voltas. Ele tava ali mal, e de repente ele começou a fazer volta mais rápida, atrás de volta mais rápida, chegar tanto no Acosta quanto no Martin ali, depois de se livrar do Bezzecchi, do Morbidelli. Enfim, tava chegando muito rápido nos dois, mas cometeu um erro na curva 1, chegou ali meio sem controle, a traseira saiu de lado, e na hora que as duas rodas alinharam, a frente falou não, e o Bastianini foi pro chão, e aí vai começar a ficar difícil esse campeonato agora pro Bastianini. Teria que, o Bagnaia e o Martin teriam que errar muito para ele voltar para essa disputa aí. Se não me engano, agora são 2 corridas de diferença, ou melhor, 2 finais de semana, já que 37 cada final de semana, então fica complicado pro Bastianini, e fica complicado também pro Marc Marquez, que fez a senhora largada na primeira corrida, na corrida sprint, passando 7 pilotos numa freada só, indo do 12º lugar pro 5º lugar. Coisas de Marc Marquez, impressionante como ele é bom em frenagem, muito agressivo, né, nessas primeiras voltas. Quando você precisa dar tudo, o Marc Marquez parece que ele tem aqueles 10% a mais do que o 100% normal dos outros pilotos. Conseguiu um pódio, né, tirou da cartola um pódio na corrida sprint que não era esperado, depois de ter caído 2 vezes na classificação, não fez nem tempo na classificação. Poderia chegar em segundo, o Bastianini ainda passou ele no finalzinho, mas no fim das contas, na corrida principal, ele tava ali com o Fábio Di Giannantonio disputando ali a 7ª posição, até que ali após a queda do Di Giannantonio, inclusive, o Marc Marquez teve o seu motor estourado, né? Um estouro de motor, tanto quanto pirotécnico, algo que a gente não está acostumado a ver na MotoGP, principalmente nos últimos anos. Realmente o som ali do motor no momento que explode é realmente impressionante. Impressionante também o fogo ali que saiu do motor. O Marc Marquez, ele estava até indo tranquilo ali para a área de escape, quando de repente as chamas começaram a subir ali por baixo da carenagem. Ele colocou as pernas pro lado, na hora que ele saiu, que ele viu realmente que a moto estava em chamas, ele jogou a moto no chão e o pessoal apagou o incêndio. Mas enfim, momento ruim pro Marc Marquez, final de semana ruim pro Marc Marquez, era uma pista difícil. Ele ainda tirou aquele pódio, curvas abertas ali, uma pista em sentido horário, uma pista que é complicada desde que ela entrou no calendário pro Marc Marquez, é uma pista que ele não consegue encaixar bem, mas ainda tirou da cartola aquele pódio na corrida sprint. Mas com esse abandono agora as coisas ficam muito complicadas para ele, principalmente porque o Bagnaia pontuou bem, o Martin venceu a corrida, então agora complica muito, né? O Bagnaia, ainda se tivesse chegado em quinto, né, que parecia possível no meio da corrida, mas não, passou o Bezzecchi e o Morbidelli no final. Por sinal, o Morbidelli ele acabou passando usando uma espécie de DRS, né, na MotoGP, né, ele usando o Ride Height Device na saída ali da curva 8 e 9, um local onde os pilotos não conseguiam usar o Ride Height Device. O Bagnaia conseguiu manter a moto um pouquinho mais reta no fim da corrida, e obviamente com o Ride Height Device ele conseguiu acelerar mais forte, né, baixo centro de gravidade na moto, por isso que ele passou ali com uma linha mais precisa o Franco Morbidelli, foi praticamente como se estivesse com DRS. Enfim, os pontos dizem uma coisa, mas esse campeonato tá tendo tantos erros e tantas reviravoltas que ainda é difícil tirar o Bastianini e o Marquez dessa equação aí do campeonato. Principalmente agora tem algumas pistas favoráveis ao Marquez, principalmente Motegi, Austrália, ele pode fazer a diferença. O Bastianini é imprevisível e o Martin e o Bagnaia gostam de jogar pontos fora, então é um campeonato que ainda
pode acontecer de tudo. E o Pedro Acosta, temos que falar do Pedro Acosta, depois de quedas em Misano, agora finalmente voltando ao pódio, bom segundo lugar. Pareceu até no meio da corrida que ele fosse conseguir tentar brigar com o Jorge Martin, mas o Jorge Martin tinha uma cartinha a mais na manga, né? A hora que o Pedro Acosta ali estava 1.4, conseguiu colocar a meio segundo, 6 décimos do Martin, o Martin falou, e jogou ali a melhor mão que ele tinha. O Pedro Acosta não conseguiu acompanhá-lo e só terminou a corrida, né? Se o Bastianini seguisse na prova seria difícil do Acosta conseguir segurar o Bastianini, mas claramente o Pedro Acosta ele entregou muito mais do que a KTM permitia nesse final de semana. Os dois pilotos, né? Augusto Fernandes vamos tirar da equação, mas assim, os dois pilotos do time de fábrica da KTM, o Brad Binder, teve um final de semana horroroso, classificou mal, teve problema mecânico na classificação, mas assim, não conseguiu passar pro Q2. O Jack Miller não apareceu, inclusive fez uma lambança na primeira volta, tirou ele mais outros 3 pilotos da corrida, Luca Marini, Aleix Espargaró e o Alex Marques, mas Brad Binder andou muito mal nesse final de semana, e o Acosta esteve ali brigando pelo pódio nas 2 corridas e conseguiu o segundo lugar, conseguiu primeira fila. Claramente a moto limitou ele. No final das contas ele até teve aquele problema, ele esteve sob investigação ali por conta de estar abaixo da pressão de pneu regulamentar durante a corrida, mas segundo a direção de prova houve um vazamento de ar na roda dianteira dele, por isso que o sensor acabou acusando essa pressão baixa, mas não foi nada fora das regras, por isso ele manteve o segundo lugar, não foi penalizado. E a KTM que confirmou nesse final de semana, depois da corrida, a saída do seu chefe de equipe, Francesco Guidotti. Quem vai assumir essa vaga? Quem diria será Aki Ajo, muito provavelmente não foi ainda oficialmente passado para o finlandês essa vaga, mas é um cara que está dentro da família KTM já há muitos anos, né? Conseguiu aí diversos títulos na categoria intermediária, na categoria menor do campeonato mundial com a KTM, entende um pouco a cultura aí austríaca, ele sendo finlandês aí talvez fale um pouco mais a língua aí dos austríacos, grande reforço, estou muito curioso para ver como vai se portar o Aki Ajo chegando na MotoGP. Mas tem que falar também das outras estrelas do final de semana, mas a principal delas, Johan Zarco, passando do Q1 pro Q2, classificando em 7º, conseguindo 8º e 9º lugares nas 2 corridas, 2 top 10 pro Johan Zarco nesse final de semana. A Honda tá tendo uma temporada muito complicada, o Zarco tá tendo uma temporada muito difícil, mas nesse final de semana ele tirou o leite de pedra, que eu falei no começo do vídeo, foi a minha estrelinha do final de semana, realmente andou bem demais o Zarco. O Quartararo também andou bem com a Yamaha, tem que lembrar que o Quartararo ele tinha a última pole position, se não me engano, do Quartararo foi exatamente na Indonésia em 2022. É uma pista que ele gosta, uma pista que ele foi pro pódio também no ano passado. Então, assim como o Misano, como eles tinham treinado muito antes da corrida, não é exatamente uma grande surpresa o Quartararo andar bem com a Yamaha na Indonésia. Mas enfim, também fez uma corrida principal muito boa, né? Na corrida sprint ele acabou se tocando com o Morbidelli, ficou fora da zona de pontos, mas classificou legal no 6º lugar. Encorajamento para Honda e Yamaha antes da corrida de casa no Japão na próxima semana. Vou falar agora das outras categorias, vamos começar pela Moto 2, a redenção de Aron Canet depois da perda da vitória no finalzinho da corrida em Misano. Dessa vez ele fez a pole position e venceu a corrida, ninguém viu ele a prova inteira, né? O Ai Ogura tentou ali, fez uma largada melhor no começo, mas o Aron Canet já no início da corrida, né? Já na primeira, segunda volta, se não me engano, já fez a ultrapassagem e ninguém mais viu ele o resto da prova. Tá aí, mais uma vitória, segunda vitória dele na Moto 2, agora para fazer companhia com os 18 segundos lugares que ele tem. Enfim, mas lavou a alma. E o Ai Ogura, no fim das contas, fez a corrida que ele tinha que fazer, terminou a prova no 2º lugar, tinha 22 pontos de vantagem para o vice-líder, né? O Sérgio Garcia antes dessa prova. Agora tem 42 pontos, porque o Sérgio Garcia caiu, não vinha bem, vinha na 10ª posição e ainda acabou errando. É um campeonato agora, ele começa a vir muito pro lado do Ogura. O próprio Canet ainda tem chance no campeonato, 52 pontos atrás, empatado com o Alonso Lopes, que chegou em 3º. Mas realmente o Ogura agora, se ele jogar com o campeonato ali, né, se ele não cometer nenhuma burrice, né, e jogar com o campeonato debaixo do braço, é muito difícil que ele não seja o campeão. Mas enfim, uma temporada que não tem favoritos, eu diria, na Moto 2. Acho que o grande favorito no começo do ano era o Fermin Aldeguer, que foi contratado pela Ducati ainda antes do começo da temporada, mas realmente o Aldeguer não ter terminado no pódio nessa corrida é realmente um desperdício, porque ele tinha ritmo para isso, ele tinha ritmo para ser segundo, provavelmente. Pelo número de erros que ele cometeu, ele sempre estava chegando ali no 3º, 4º, depois ele cometia um erro, foi para 9º, e aí foi escalando novamente. Ele cometeu um erro horrível que, inclusive, a gente pode falar que foi um incidente de corrida, mas machucou ali o Somkhat Chantra no começo da corrida, no approach para a curva 10. Um acidente, inclusive, que aconteceu muito parecido no Mundial de Superbike, com o Alex Lowes e o Loris Baz. O Alex Lowes bateu na perna do Loris Baz, machucou o Loris Baz, e aconteceu a mesma coisa nessa corrida com o Fermin Aldeguer passando ali, batendo exatamente no Somkhat Chantra. Uma pena pro Chantra, o Chantra foi pro box ali com muita dor. Enfim, mais uma lambança aí pro currículo do Aldeguer nessa temporada.
temporada. Ele chegou na 4ª posição, perdeu o pódio ali pro seu companheiro de equipe. Enfim, Diogo Moreira, como você sabe, não participou dessa corrida por conta da crise de apendicite que ele teve em Misano, não participou da corrida em Misano, não participa dessa corrida. Uma semana difícil para Ital Trans, já que o próprio Denis Foggia também não participou da corrida, que teve uma infecção na gengiva, enfim, teve que tirar um dente, teve que fazer pontos, drenagem, por isso não pôde ir à Indonésia. Portanto, Aron Canet em primeiro, Ayogura em segundo, Alonso Lopes no 3º lugar. O João Guevara chegou em 7º nessa corrida, mas ele estava abaixo do peso, né? O piloto mais motos são pesados no fim da corrida, ele estava abaixo do peso, tanto foi desclassificado. E no campeonato, Ayogura na frente, 42 pontos de vantagem para o Sérgio Garcia antes da sua corrida de casa, exatamente em Motec. Terminar falando da Moto 3, que grande piloto é Davi Alonso, o final de semana ruim, ele caiu na sexta-feira, foi ao centro médico, não conseguiu colocar a moto na primeira fila, mas ficou ali no grupo da vitória a corrida inteira e de repente na última volta ele vai lá, faz ali uma belíssima ultrapassagem dupla no Adrian Fernandes e no Davi Munhoz para conseguir a sua 13ª vitória na Moto 3, agora empatando com o Romano Fenati, né? Era a Moto 3 da categoria intermediária como o maior vencedor, e 9 vitórias no ano, tem ainda mais 5 oportunidades para ele igualar e tentar passar as 11 vitórias do Valentino Rossi em 1997, portanto um ano de recorde aí pro Davi Alonso, que agora com 97 pontos de vantagem no campeonato pro Daniel Gado, tem o seu primeiro match point aí da temporada, exatamente na próxima corrida no Japão. Basicamente tem que chegar na frente dos seus 3 postulantes ao título, tanto o Gado quanto o Ortolá, quanto também o Colin Vair, que fez uma lambança, acabou caindo. Enfim, o Ortolá também não fez uma grande corrida, né? Teve 3 long-lap penalties durante essa prova, e o Daniel Gado também chegou mais para trás. Realmente só uma tragédia tira esse título do Davi Alonso, e mesmo, tomara que não aconteça, mesmo que ele não corra até o final da temporada, é muito difícil que esses 3 pilotos consigam tirar esse campeonato dele. O Davi Alonso em primeiro, Adrian Fernandes seu primeiro pódio no Mundial em segundo, depois do Davi Munhoz, e no campeonato Davi Alonso na frente de Daniel Gado, Ivan Ortolá e Colin Vair, são os únicos que têm chance de título, apesar de pequena aí para os 3 que estão atrás do Alonso. Muito bem, mas por esse vídeo é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se você gostou, considere like, considere se inscrever no canal, considere também ser membro desse canal. E é isso, fique ligado para mais conteúdos como esse aqui no Full Gas Podcast. E eu fico por aqui. Um abraço. Valeu.